Fala pessoal, tudo bem? Então voltando aí para uma indicação, para uma sugestão de um exercício. Aqui é um exercício que eu fiz algumas vezes e gostei muito, é um exercício que depende bastante da nossa instrução, depende bastante de como é que a gente faz o jogador entender o exercício e ele precisa de algumas repetições, precisa ser feito mais de uma vez. Normalmente na primeira precisa ser mais simples, mas depois de algumas repetições o exercício fica muito bom. Então, como é que funciona esse exercício? Eu vou explicar primeiro as regras e depois como é que eu conduzo ele e como é que eu faço até uma progressão em relação a esse exercício. Então, as regras são simples. Aqui a gente tem uma primeira fase, vamos dizer assim, do exercício, que é um jogo nesse espaço aqui de 5 contra 3, onde esses 5 tem que tentar encontrar, desses 5 jogadores, esses 3 tem que tentar encontrar esses dois, para esses dois virarem de frente e acelerar, enquanto esses 3 fazem a marcação. Então aí fica um jogo aqui, eles circulando, circulando e tentam encontrar esse jogador e ele tem que receber de frente e passar essa linha. Se ele não passar essa linha, ele ainda segue marcado, vai ter que voltar até eles encontrarem o momento correto de se livrar desses 3 jogadores e conseguir acelerar o jogo, conseguir receber o passe entre linhas e acelerar o jogo. É óbvio que a instrução para esses 3 é pressionar a bola, então eles acabam saindo e tendo que permitir que esse jogador esteja entre linhas, senão acaba ficando dois jogadores marcando aqui individual praticamente, e aí não tem esse passe entre linhas e não é esse o objetivo do trabalho. Eu não gosto de mexer na defesa para atingir um objetivo ofensivo, mas isso não é uma realidade do jogo. Eles não vão deixar de pressionar um jogador com bola para baixar, ou pelo menos as equipes que a gente enfrenta, muitas delas não vão fazer isso, porque quem vai pressionar esses jogadores são os defensores normalmente, ou são outros jogadores, ou um volante que tem aqui entre linhas, enfim, não são esses. E o que a gente quer é treinar isso e fazer uma introdução a essa aceleração por passe entre linhas. Então eles vão circular a bola tentando chegar aqui. Chegou aqui, esse jogador tenta receber, dominar direcionado e já orientar o ataque, já iniciar o ataque, já acelerar com esse passe entre linhas, já virar de frente para a defesa e a gente começar um momento de aceleração. Então aqui esse é o objetivo nessa fase. Depois que o jogador conseguiu virar de frente e acelerar, acontece um jogo de 5 azuis contra os 4 brancos. E aí é uma aceleração normal, o jogador vira de frente e os atacantes fazem os movimentos, tem que entrar no tempo correto, tem impedimento, tem tudo. Então eles têm que fazer os comportamentos corretos para conseguir aproveitar essa aceleração por passe entre linhas. Aí esse é o andar do exercício normal e que vocês vão acabar vendo e vai ser assim. Essa é a primeira fase do exercício. Eu vou explicar os objetivos, por que eu cheguei nesse exercício, como é que é. A equipe tinha alguma dificuldade de entender por que um jogador tinha que estar entre linhas. Eles normalmente saíam dessa posição entre linhas, porque muitas vezes não é bom para o jogador, é incômodo ficar de costas na frente da defesa, porque eles são muito pressionados. Só que ao mesmo tempo essa é uma posição muito perigosa para a defesa adversária. Então a gente tem que fazer com que o atacante, com que existam alguns movimentos para que a gente consiga prender a defesa para que o jogador consiga receber entre linhas e virar de frente. E se ele não conseguir virar de frente, a gente já tem que oferecer uma outra linha de passe entre linhas para entrar essa tabela e o jogador já conseguir receber de frente. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso, uma das formas que a gente faz isso. Então aqui, os meus objetivos eram a gente aproveitar jogador livre e principalmente aproveitar jogador livre entre linhas. Além disso, depois que o jogador recebe entre linhas, eu quero que a gente aprenda essa questão da bola coberta e da bola descoberta. Nesse caso, o jogador entre linhas com a bola descoberta, a gente tem que acelerar o jogo. Os atacantes têm que fazer movimento nas costas da defesa e a gente precisa aproveitar esse jogador com bola descoberta na frente da defesa do adversário para criar uma oportunidade de gol. E como é que a gente faz isso? A gente tem que atacar o espaço, a gente tem que saber fixar o marcador e a gente tem que saber fazer a infiltração. Então esses são os objetivos básicos e é isso que eu ensino quando eu uso esse exercício basicamente para os jogadores depois que eles aceleraram, e enquanto eles não aceleraram, eles ficam procurando o homem livre o tempo inteiro, circulando aqui, se algum jogador fecha esses jogadores entre linhas, o homem livre é outro, eles vão circulando até o momento que o homem livre é o jogador entre linhas, e aí eles aceleram o jogo, a gente tem bola descoberta e tem que andar. Depois, nas transições acaba não sendo o grande foco, mas acaba tendo aqui
alguns objetivos, principalmente depois que acelera, quando perdem a bola eles tentam pressionar, porque o objetivo do branco é, ao roubar a bola, dar o passe para um desses 3 brancos que estão aqui, e aí eles vão acabar ganhando. Claro que esses brancos que estão aqui no meio não vão ser pressionados por esses azuis, eles só vão ficar aqui no espaço. Imagina, foi no fundo aqui, roubou a bola, liga num dos brancos e já terminou esse momento de aceleração do adversário e já conseguiu sair de trás. Então é basicamente isso, e aí obviamente a equipe que está atacando vai precisar mudar rápido o comportamento, impedir que tenha esse passe e que consiga fechar a equipe e já roubar a bola rápido para manter ainda a equipe atacando. E depois em organização defensiva, a gente vai precisar temporizar, fechar o centro, proteger o gol e impedir cruzamentos. Isso basicamente para esses 4 jogadores. Eles vão precisar temporizar, porque eles estão em desvantagem, eles estão em inferioridade numérica. Eles vão precisar fechar o centro, fechar a frente da goleira. Eles vão precisar proteger o gol, impedir finalização o tempo inteiro e impedir cruzamento. Ou seja, eles vão precisar, quando uma equipe acelera o jogo contra nós, o que a gente quer fazer é desacelerar, para que esse momento termine. Não, a gente não quer necessariamente ganhar a posse da bola e atacar, não é muito isso. A gente tem, o principal objetivo é encerrar com o momento de aceleração para depois a gente voltar a pressionar e conseguir retomar a posse da bola. É óbvio que se a gente conseguir retomar a posse da bola nesse momento, tudo bem, não tem problema. Mas não é o grande foco, porque é muito difícil em inferioridade numérica, tu ter uma atitude agressiva, retomar a posse da bola e querer alguma situação ofensiva. Então o normal é, o adversário acelerou o jogo contra ti, acaba o momento de aceleração e depois tu tenta pressionar melhor. Então essa é a melhor escolha que se faz e é isso que a gente tenta nesse momento. E depois na transição defesa-ataque, como é óbvio, mudança de comportamento, priorizar passe e progredir rápido, principalmente para os brancos. Eles vão mudar rápido de comportamento, ganhar a bola, tentar priorizar passe, porque estão em inferioridade numérica, e dar a bola logo para esses jogadores que estão aqui esperando. Então progredir logo, sair rápido da frente da goleira, para que a gente consiga não correr tanto risco e sair logo dali, porque se a gente está em inferioridade numérica na defesa, provavelmente nosso meio de campo tenha mais gente, ou nosso ataque tenha mais gente, então a gente dá a bola para um jogador que está melhor e sai dali logo, encerra com esse momento de aceleração do adversário e simplesmente sai da defesa logo. Como é que eu faço progressões nesse exercício? Essa parte é interessante. Num primeiro momento, o exercício é 5 contra 3, chegou num desses dois, viram de frente e aceleram. É assim no primeiro momento. No segundo momento, um defensor pode vir aqui pressionar o jogador que está recebendo a bola como se fosse entre linhas. Então vamos imaginar como esse defensor sobe aqui e pressiona esse jogador. Não deixa ele virar de frente imediatamente. Por quê? Porque assim esses jogadores vão pressionar mais e eles vão estar os dois aqui no espaço entre linhas, abrindo linha de passe o tempo inteiro e tendo que ficar de lado para ver se o defensor está vindo pressionar eles ou não. Se o defensor não está vindo pressionar eles, eles imediatamente vão receber a bola e vão virar de frente e vão acelerar. Mas se o defensor está vindo pressionar eles, o que eles podem fazer, não é que eles têm que fazer, mas eles podem fazer, é receber esse passe, pisar para o outro jogador e esse jogador acelera. Eles podem fazer isso. Por quê? Porque isso acontece muitas vezes no jogo. O jogador está entre linhas, vai receber a bola e vem um defensor por trás dele, então a gente já tem que saber, já tem que ter esse mecanismo de um outro jogador se apresentar para receber essa bola e conseguir acelerar entre linhas. Essa é uma segunda etapa. Numa terceira etapa, o que acaba acontecendo muitas vezes? Esse zagueiro sobe e esse zagueiro também sobe. Então eu permito que caso esses jogadores aqui tenham bola descoberta, que eles coloquem a bola lá no ataque. Por quê? Porque assim a gente acrescenta o momento de aceleração por passe longo. E o momento de aceleração por passe longo e o momento de aceleração por passe curto entre linhas, eles têm basicamente uma diferença que é uma semelhança que é o jogador que está com a bola não está pressionado. Vamos imaginar, um desses 3 aqui não está pressionado, está com bola descoberta. Não tem pressão nenhuma, ele pode dar o passe para frente. E se ele pode dar o passe para frente, agora a questão é, existe um jogador entre linhas desmarcado? Se existe, é mais fácil a gente fazer passo a passo para ter controle da situação, para fazer com mais precisão. Então, se não tem nenhum jogador, se tem um jogador livre aqui no espaço entre linhas, a bola entra para esse jogador e ele tem que acelerar. Se, por exemplo, os 2 defensores subiram, quer dizer que o jogador livre é esse.
E se esse é o jogador livre, a gente pode acelerar por passe longo, porque ele está completamente livre e a gente pode ter uma ação dessa que pode nos gerar uma oportunidade de gol. Mas muitas vezes acontece também o seguinte, vamos imaginar que a bola entra aqui, esse jogador sobe para pressionar, esse jogador sobe para pressionar, esse aqui fecha, por exemplo, para não receber esse passe, ou esse outro jogador oposto fecha. A gente pode acelerar por passe longo diretamente nesse ou diretamente naquele. Então o exercício vai evoluindo de acordo com o entendimento dos jogadores. Chegar nesse patamar não é fácil, chegar nesse patamar demora um tempo, mas não tem problema nenhum. Se vocês conseguirem ver a equipe de vocês evoluindo, provavelmente vocês vão chegar nesse patamar e vão conseguir fazer com que eles entendam esses momentos de uma forma correta, entendam bem, e aí vai depender bastante, isso é verdade, esse exercício depende bastante da nossa intervenção como treinador. Então a gente precisa estar ali instruindo, construindo, ensinando para eles o que é cada momento, como é que funciona, por que a gente deveria acelerar, se tinha algum jogador livre ou não, se alguém tentou virar de frente, marcado, e se tentou virar de frente marcado, ele tinha a opção ou não, se não tinha, tem que alguém aparecer para que a gente consiga se livrar dessa situação. Então a gente sempre tem que entender o momento de aceleração bem para conseguir fazer um exercício corretamente sobre esse momento de aceleração, e aqui a gente começa a ter uma interação boa entre os momentos de aceleração e ao mesmo tempo recortar para que a gente treine realmente o momento de aceleração. Então é um exercício que eu acredito ser muito bom, eu gostei muito de fazer, eu acho que acrescenta muito, e se a gente conseguir ir evoluindo ele, traz uma coisa que é muito boa para o jogador, que é a leitura do que ele deve fazer em cada circunstância. Cada circunstância vai exigir dele uma ação diferente. E se o jogador tem essa leitura e já vivenciou exercícios que tem várias formas de se acelerar, ele vai no jogo entender que agora o espaço é esse ou aquele, e ele fazer aquilo que ele precisa para conseguir, aliás, aquilo que a equipe precisa para conseguir resolver o problema que se apresentou para ele naquele instante. Eu coloco esse exercício como uma complexidade 5, porque aqui fica um 5 contra 3, depois fica um 5 contra 4, então mais ou menos a metade do número de jogadores, a metade do espaço, tudo pela metade, então acredito eu que seja uma complexidade pela metade, não é 10, é uma complexidade número 5. A gente faz o exercício por mais ou menos 5 minutos, só que aqui o exercício, o ideal é ter não só um grupo fazendo, mas pelo menos uns 3 grupos fazendo. Por quê? Porque imagina, se eles acabam de acelerar até o fundo aqui, eles não vão voltar no pique para já fazer de novo. Então o ideal é, fizeram para ter intensidade nessa aceleração, fizeram, vão voltando enquanto outro grupo já está fazendo. Estão voltando, outro grupo já está fazendo. E esse primeiro, que agora vai estar no final, já conseguiu descansar, voltou sem pressa, voltou tranquilo, voltou conversando, voltou dizendo, naquela jogada a gente poderia ter feito assim, poderia ter feito de outro jeito, o defensor fechou esse espaço, abriu aquele, poderia ter feito assim. Isso é uma conversa importante que os jogadores têm que ter, então essa volta também nos oferece essa possibilidade dos jogadores estarem trocando e melhorando. E a gente não passa muito de uma recuperação de 3 minutos, imagina, faz 5 minutos, então eles vão rodar, vai dar mais ou menos 10 acelerações no total, 2, 3, vamos botar assim, para cada trio. Vamos botar 3 para cada trio, 3 e algum. E depois a gente tem um descanso de 3 minutos, deixa tomar água. O descanso nos dias de treino, de momento de aceleração, são normalmente completos. Então, eles fazem uma aceleração, voltam descansando tranquilo, fazem uma aceleração, voltam descansando tranquilo, fazem uma aceleração, voltam descansando tranquilo, e depois tem 3 minutos para descansar, tem tempo. Aqui no momento de aceleração, o descanso não pode ser um problema, a gente tem que entregar bastante descanso, porque normalmente esse é um treino próximo do jogo, do próximo jogo, e ao mesmo tempo é um treino que a gente quer deslocamentos de velocidade, então a gente precisa entregar descanso para os jogadores. E eu faço normalmente 4 séries, claro, aqui está tudo em torno, né, de 3 minutos, em torno de 5 minutos, em torno de 4 séries, vai depender do momento da temporada, de várias coisas, mas normalmente eu faço por aí, e normalmente 4 séries, vamos botar assim, de 5 minutos, nós vamos fazer 20 minutos de exercitação e vão ter aí alguns descansos no meio, então vai dar uns 30 e poucos minutos dessa atividade. E é uma atividade muito boa, vai ensinar bastante os jogadores, não tenho dúvida nenhuma. É um exercício que vocês vão gostar de fazer. Então tá aí mais um exercício para ajudar vocês no dia a dia, um exercício que sinceramente eu gostei muito, mas que depende muito do treinador conduzir o exercício e ter domínio sobre os momentos de aceleração. Se vocês tiverem isso, está tranquilo, vocês vão tocar o exercício muito bem e vai ser um exercício muito proveitoso para a equipe. Valeu!